Então, eu comecei minha militância política num colégio de segundo grau, Nossa Senhora Medianeira, no colégio dos jesuítas em Curitiba. Começava a abertura pós-regime militar, era ainda o governo do Figueiredo, e a gente estava organizando o Grêmio Estudantil nessa escola. Então, eles incentivaram a gente a organizar o Grêmio, e eu participei da direção do Grêmio. Na direção do Grêmio, eu tive contato com o pessoal que era da UJS, chamava Antiga Viração, ligada ao PCdoB, que era o pessoal que atuava no movimento estudantil. E acabei indo para o encontro com eles e me identifiquei muito com as propostas. E foi muito interessante porque eu vinha, a minha trajetória é uma trajetória muito ligada à igreja, né? Comunidade base, trabalho que a gente fazia. E aí fiquei com queda pelos comunistas, com a viração. Claro que a viração, como é o JS, não é uma coisa tão orgânica assim do PCdoB, é mais solta e tal. Mas aí conheci o PCdoB. E conheci o PCdoB, fiquei atraída pelo propósito, enfim, e acabei entrando, militando no partido. A partir daí, eu me tornei presidente da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Curitiba e fui da diretoria da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, tive uma atuação, enfim, em nível nacional. Aí eu entrei na faculdade e acabei me afastando um pouco do movimento estudantil, não participei. Conheci o PT na campanha do Lula, né, em 89, um pouco antes de eu entrar na faculdade, mas conheci o PT na campanha do Lula e comecei a achar interessante o tipo do partido se colocar. Eu achava que tinha mais a ver com a realidade brasileira, tinha também a igreja, pode entrar, tinha também o elemento da igreja, né, as comunidades eclesiais de base que estavam junto com o partido. Então comecei a me identificar mais com o PT, e aí recebi um convite para militar no PT e me filiei ao PT, né, em 89. Aí tive uma proximidade, né, com o pessoal que trabalhava na luta, que participava da luta por moradia popular. Então, trabalhei nessa área como advogada. Eu estava me formando e trabalhei nessa área. E aí conheci o nosso pessoal do município de Curitiba, que era vereador, a bancada de vereadores, e fui chamada para trabalhar na bancada para assessorar exatamente os movimentos populares, né, ajudar os movimentos populares. Depois eu tive por questão familiar, uma transferência para Brasília, né, meu marido veio transferido, no meu primeiro casamento, a gente se separou, mas vim morar para cá e trabalhei aqui com o Paulo Bernardo, daí acabamos, né, ficando juntos, com o Paulo Bernardo, estou desde aquela época com ele, e trabalhei no mandato dele, e quando ele não se reelegeu, nós fomos para o Mato Grosso do Sul. E lá eu tive uma experiência no governo do Zeca, do PT, como secretária. E depois voltei para Londrina, fui secretária do Nedson, lá, do nosso prefeito, e quando o Lula se elege, na primeira campanha dele, eu faço parte da equipe de transição, na parte de orçamento, porque era a área que eu mais trabalhava, né? Eu fiz uma especialização em administração financeira e orçamento público, depois que eu me formei em direito. E aí que eu conheci a Dilma, né? E daí depois eu fui trabalhar na Itaipu, na diretoria financeira, aí fiquei mais próxima dela porque ela era ministra de Minas e Energia, enfim, e daí depois em 2006 resolvi ser candidata ao Senado. Uma campanha que era difícil, porque o Álvaro estava com um percentual muito elevado, era já depois das denúncias do mensalão, então 2006 foi muito difícil para nós, mas a gente avaliou que tinha que sair até para fazer defesa do PT e do Lula. E tive uma surpresa porque eu fiz 48% dos votos, né? Quase ganhei aquela eleição, então foi por muito pouco. Aí não voltei para Itaipu, fui presidir o PT no Paraná, fui candidata a prefeita em Curitiba para aí consolidar um pouco mais nome, né? Porque a ideia era sair candidata ao Senado em 2010. E de fato saí candidata ao Senado em 2010, me elegi e vim para Brasília. E fui surpreendida com o convite da Dilma em junho para ir para a Casa Civil, essas coisas acontecem. Assim, então, fiquei na Casa Civil até 2014, saí para ser candidata ao governo, não ganhei e voltei para o Senado. E agora fui eleita presidente do PT nacional. Então, essa é a trajetória, mas ela começa no movimento estudantil e depois com uma ligação com o movimento popular.
É muito heterogênea, porque como o mandato do Senado, como o cargo do Senado é um cargo majoritário, a eleição é majoritária, você não tem uma base específica, né? Obviamente que eu tenho um trabalho muito mais voltado a grupos, digamos assim, de organização popular, por exemplo, me relaciono muito com o pessoal do MST, a luta pela moradia, movimento estudantil, mulheres, né? Então, essa é uma base hoje que me dá mais sustentação. Mas eu tive uma campanha que foi muito abrangente, né? Tanto que eu fui a mais votada no Estado. Fui eu e o Requião que fomos eleitos, né? Em 2010. Acho que são cada vez mais difíceis os desafios da representação política, né? A política está num descrédito muito grande. E por quê? Não é só por conta das denúncias, é porque ela não está conseguindo oferecer resultados diferentes para as pessoas. A partir do momento que nós começamos a viver um processo intenso de crises econômicas no mundo, no Brasil, e que o poder migrou do político para o econômico, a gente sofre disso, né? Então hoje quem é que comanda na realidade os desígnios, né, do Brasil e do mundo? São as grandes corporações, é o sistema financeiro. Então entra governo e sai governo, o poder da política de fazer algo efetivo de mudança na vida das pessoas é muito pequeno, né? Muitas vezes se submete a essas decisões, né, de interesse do capital e do econômico. Então isso vai minando a respeitabilidade política. Eu acho que Lula conseguiu enfrentar no país um pouco isso, né, com medidas de governo que atendesse os mais pobres, então fez uma diferença na vida das pessoas, mas a maioria não consegue fazer. Então entra meio que naquela terceira via de fazer um monte de discurso sem dar entrega às pessoas, né? Isso vai frustrando, frustrando, frustrando. Então hoje a crise que a gente tem na política é uma crise de ausência da política forte, né? E por isso o descrédito, porque a política não consegue dar resposta. É típico do que está acontecendo no Brasil, né? Hoje você tem uma decisão econômica financeira sobre como tem que ser o orçamento público, como... Depois dessa emenda constitucional 95, você pode pôr um gestor, você não precisa eleger alguém, porque não tem o que fazer, vai fazer o quê? Ela não tem como dispor do orçamento ou dizer que vai investir mais, vai gastar mais, não, ela tem um engessamento, né? Então isso é muito ruim. Então acho que a crise da representatividade está mais ligada a isso do que a questão de desgaste, de denúncia, enfim. Eu também acho que isso desgasta, aprofunda, mas o fato de a política não conseguir dar resultados concretos para as pessoas frustra. Eu acho que um líder é aquele que motiva e que encoraja as pessoas a agir, né, que pode ser seguido. A liderança, ela não ela tem a ver com a pessoa, tem a ver com as ideias que você defende. Eu acho que um líder é o que tem causas e motiva as pessoas a lutar por essas causas. E elas se veem no líder, né? Tem uma relação de empatia muito forte na representação. E é difícil, não é fácil. Eu acho que hoje a gente tem um grande líder no Brasil, que é o Lula, né? Eu vejo que da nossa história, o maior líder político que o Brasil conheceu, né? A capacidade de empatia do Lula é muito grande, né? De motivar as pessoas, de sensibilizar, de ser sinônimo de esperança, né? Isso é muito forte no presidente Lula. Então, acho que é isso que caracteriza. O problema é que a gente vive nesses limites, né? Por exemplo, do possível, da real política e daquilo que estimula sonhos. E me parece que a gente se conformou muito com a real política, de fazer o que se pode dentro de um determinado quadrado, né? Para não ferir muito, para não... e isso é muito ruim, porque tolhe lideranças. Por isso que a gente está tendo, por exemplo, uma geração nova aí, principalmente de meninas, que pensam fora do quadrado e que estão ultrapassando aí o movimento feminista mais velho, entendeu? Estão conseguindo tradicional, estão conseguindo despertar esperança nas pessoas de novo, né? Despertar motivação. Acho que isso é fundamental. Eu acho que essa questão dos líderes de ter muita honestidade nas causas, né? Acreditar naquilo que diz e no que faz, lutar mesmo por isso, né? É fundamental. O resto é consequência.
É mais difícil ainda, porque quando você se coloca, e você se coloca de forma verdadeira, lutando pela causa, a tendência é te desestabilizarem ou te ridicularizarem, né? Então, há um padrão de comportamento na política que não é tão exigido para os homens, se exige, mas que é principalmente exigido para as mulheres, para elas não serem histéricas, para elas não serem desequilibradas, para elas não serem grosseiras, né? Então, toda vez que você sai desse script, tem um conjunto de críticas do meio político e daqueles que observam a política como um comportamento ruim da mulher. Nós tivemos um episódio agora, que foi em relação à reforma trabalhista, que nós ocupamos a mesa do Senado. Do ponto de vista de parlamento, obviamente que é uma ação muito contundente, fora das regras do parlamento de convivência, de discussão, de maiorias. Mas fizemos isso porque nós avaliávamos que a maioria construída aqui para aprovar a reforma era artificial. Ela não vinha da vontade popular, né? Ela foi construída depois de um golpe e com um interesse que não passou pelas urnas, né? E que a gente tinha que chamar a atenção. Mas aquilo nos valeu muitas críticas dentro do parlamento, não para todas na comissão de ética, né? Foi feita uma defesa na comissão de ética para arquivar o processo, mas valeu muitas críticas do parlamento e da mídia tradicional, né? Onde já se viu mulheres sentar à mesa, né? Ou comer em cima da mesa do Senado. Quer dizer, então há esse questionamento. E muitas vezes, para você motivar as pessoas, você tem que fazer coisas diferentes para dizer que tem luta, né? Que tem jeito, que a esperança está aí. Então, para a mulher é mais difícil, muito mais difícil. Eu sei porque eu sofro muito nas redes sociais, é muito difícil assim, a desconstrução, né? E é todo tipo de desconstrução possível, desde as questões pessoais, profissionais, tudo. Assim, olha, com a mídia social, com a internet, com as redes, minha relação é muito boa. Eu utilizo muito para falar o que eu penso, para defender minhas ideias, para fazer debate, porque eu sinto que tem um espaço que eu posso ocupar. Com a mídia tradicional é mais difícil. Eu, inclusive, tenho muita restrição, às vezes, em dar entrevista, em falar com a mídia tradicional, porque, via de regra, sai distorcida. O que eu falo sai pela metade, ou sai uma parte, né? E é uma mídia muito crítica, gente, muito crítica à esquerda, muito crítica ao PT, né? E muito seletiva, conforme coloca. Então, são com poucos veículos que eu me relaciono, poucos jornalistas. Prefiro mais a rede social. Quando eu tenho alguma coisa para falar, eu vou no Twitter, eu vou no Facebook, eu gravo, faço um ao vivo. Olha, para a política formal, para os espaços de representação formal da democracia, como parlamento, executivo, é uma coisa mais difícil porque isso tende a ficar fechado como está. Nós estamos fazendo discussão, por exemplo, da reforma política. É muito difícil você mudar alguma coisa. O que os deputados querem é um sistema para blindá-los aonde eles estão, para não sair. Quem está dentro não sair, quem está fora não entrar, né? Do ponto de vista social, eu acho que a gente tem a sociedade em ebulição, com todas essas crises, contradições. Isso é um terreno fértil para lideranças populares e lideranças sociais. Se elas vão conseguir se transformar em lideranças efetivas na representação formal, aí eu já acho que tem um caminho. Tem a ver com o sistema de representação que nós temos, a forma como a democracia formal é operacionalizada no país, né? E as oportunidades que são dadas pelos partidos políticos. O PT é um dos poucos partidos que utiliza as cotas, inclusive de jovens, mulheres, e é uma coisa, é um desafio para nós fazer isso, mas é o que garante a gente ter renovação nas nossas instâncias partidárias. Se você pegar os outros partidos, são geralmente partidos de homens brancos, né? Você tem pouca diversidade, pouca participação de mulheres e homens mais velhos, sempre homens mais velhos, que passam a sua liderança ou destinam a sua liderança quase que numa linha sucessória familiar.